Vida feliz, deixa eu abrir a página no acaso, página 66. Não troques a paz da tua consciência de manhã pelo prazer corrupto de hoje. O que não é moral jamais proporciona harmonia. Fugídio e devorador. Passa rápido, deixando ácido de insatisfação a queimar o corpo e sombra de remorso na consciência magoada. Permanece sedento, mas não arrependido. O que experimentaste não te atormenta, e o que te falta agora, mais tarde chegará bem para a tua satisfação. Então, dessa bela leitura, convido a todos a fechar os olhos, mentalizar a nossa fonte de vida, a nossa fonte divina, que é o nosso Pai, nosso Deus, que nos alimenta, nos fornece sustento diário, que fornece energia para todo o nosso corpo físico, nosso corpo mental também. Então sintonizamos com todo esse amor que o Pai tem conosco, que são tantos benefícios que desconhecemos, mas a partir do momento que começamos a compreender e a mentalizar essa fonte, essa prova de amor incondicional, isso nos alimenta e nos torna seres mais espirituais do que materiais. Que através de nossos pensamentos possamos sempre conectar as fontes da vida, que a todo momento nos chama para o nosso propósito de vida. Então, Pai, que possamos ter um estudo fortificante que alimente, principalmente, o nosso espírito. Que assim seja. Que assim seja. Então, vamos ler do 15 em diante, para a gente poder entrar no ritmo aí, no pique, na sintonia. Lívia, tu pode ler? Gente, pelo amor de Deus, vamos acabar esse texto hoje, hein? Desde o dia 17 de março que a gente está fazendo isso, está anotado aqui. Vamos lá. As 3 advertências, capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós com vestes de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Por seus frutos os reconhecereis. Porventura, colhem-se cachos de uva dos espinheiros, ou figos dos abrolhos. Dessa forma, toda árvore boa produz frutos bons, mas a árvore deteriorada produz frutos maus. Não pode uma árvore boa produzir frutos maus, nem uma árvore deteriorada produzir frutos bons. Toda árvore que não está produzindo fruto bom é cortada e lançada ao fogo. Logo, pelos seus frutos os reconhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que realiza a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome expulsamos daimônios. E em teu nome fizemos muitos prodígios? Então declararei a eles, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, obreiros sem lei. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos, precipitaram-se contra aquela casa, mas não desabou, pois fora alicerçada sobre a rocha.
E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem tolo que edificou sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos e chocaram-se contra aquela casa. Desabou e foi grande sua queda. Bom, como eu cheguei um pouquinho depois, como é que vocês vão fazer hoje? Vai fazer tudo de uma vez só? Vai ser o quem, quando, onde, como, não sei o que lá. E como eu não vim na última reunião, eu queria ler o meu cômodo que já passou. Ah, tá. Então melhor fazer isso antes da gente entrar nesse novo, né? Tá, vou ler então. Escrevi para mim, tá, gente? Eu tenho que ler isso daqui todo dia, para ver se entra na minha cabeça. Não devemos experimentar desconfiança, nem inquietação quando oramos. Devemos lembrar que se há discernimento no lar humano, não podemos descrer da perfeição, da perfeita, infinita misericórdia do Pai Celeste. Não adquirimos equilíbrio unicamente desejando. Eu quero equilíbrio, eu quero equilíbrio, eu quero equilíbrio. Não. Temos que dar, pelo menos, nosso mínimo esforço para controlar os nossos impulsos inferiores. E, assim, conquistar um degrau no nosso progresso. Na vida, nada se faz sem trabalho e sem o apoio de alguém. Uns precisam dos outros. Temos que nos unir, nos ajudar. O pão que consumimos começa com o cultivo do solo. A vestimenta é iniciada com o preparo do fio. Temos que pensar no coletivo. E o que quero para mim é o que devo desejar para o outro. E nossa responsabilidade cresce com o aumento dos nossos conhecimentos. Nosso mestre, modelo e guia Jesus, fez o bem despreocupado de considerações. Temos que seguir o seu exemplo, perdoar espontaneamente, sem aguardar retratação. O bem deve ser praticado com absoluto desinteresse, sempre sem querer nada em troca. As leis de Deus são imutáveis e estão prontas para efetuar o máximo em nosso favor, mas temos que fazer a nossa parte. Vamos nos esforçar? Escrevi para mim, tá, gente? Gente, eu vi no que vocês estavam falando, eu vi o último encontro do NEP, eu vi hoje no vídeo. E aí teve uma parte que a Fátima falou assim, porque como eu posso pedir isso em oração? Tipo assim, ganhar num sorteio, né? Aí eu penso assim, até escrevi uns negócios aqui. O dinheiro não compra o sol, mas obtém o cobertor para aquecer. Não compra a visão, mas oferece óculos. O dinheiro em si é moeda seca, mas o dinheiro a serviço da caridade sempre será uma bênção de Deus. Então, assim, eu não acho errado se ela rezar, orar, pedindo para poder ganhar alguma coisa. Vai depender do que ela vai fazer com aquilo, porque ela pode ajudar, ela pode. Dinheiro não é mal, gente. As coisas que a gente ganha aqui, as coisas materiais não são ruins. Depende do que você vai fazer com ela, né? Vocês falaram muito do poder, né? Do pensamento, que a mente é que a gente cocria, né? Quem cria é Deus, a gente cocria. E é isso, se você pedir, obtereis, né? Eu quero ganhar isso daqui. Eu mereço. De repente, o universo, Deus... Não, ela está querendo, ela está pedindo. Vamos fazer isso? Vamos dar para ela? Entendeu? Eu acho que não é errado a gente pedir certas coisas. Vai depender do que a gente vai fazer com aquilo. Quer falar, Fátima? Fala. Então, no caso que eu estava falando, era o seguinte, né? Não é que seja errado o dinheiro,
O que eu queria dizer é o seguinte, eu sei, igual você falou, a gente tem que fazer a nossa parte. Não é errado eu participar de um concurso para obter um bem. Eu vou lá, compro o produto, ajudo aquela empresa, estou participando. O problema é eu perder tempo, né, clamando a Deus para me ajudar a ganhar, que é o que você falou. Se tiver que ser, será. Tem tanta gente precisando de uma prece, de ajuda, como é que a gente que estuda tanto, né? Acho que foi isso que eu falei. Ainda perco tempo, né? Fazendo no meio de uma prece, pedindo, ai, Jesus, me ajuda a ver se eu consigo. Isso é errado, entendeu? Foi isso que eu quis dizer, entendeu? Não é você participar da promoção e tentar ganhar, não, isso não é errado. Errado é você gastar um tempo precioso no momento de prece, que a gente que estuda o Evangelho sabe o poder da prece para pedir uma coisa dessa, porque se for da vontade, se tiver no nosso caminho, vai acontecer, entendeu? Acho que foi isso que eu quis dizer na outra aula. Beleza, entendi. Lívia, tu quer começar o de hoje? Bom, então, eu não tenho, eu tenho coisas para acrescentar, né? Mas não são muitas, porque acabou que a gente foi fazendo por parte e tal, isso me deixou, acho que ficou meio redundante para mim, não sei. Eu acho que esse método que a gente usou não curti muito, mas aí a gente vai vendo nas próximas, né, como é que a gente pode fazer melhor, né? E então, em relação a esse trecho, né, que a gente leu do 15 ao 27, né, o quem eu coloquei, né, de forma, vamos assim dizer, geral, né, eu escrevi ao longo da passagem, podemos ver Jesus falando diretamente com o povo, com os cristãos, em relação à verdadeira fé, as nossas atitudes, reforçando o valor do interior em comparação ao exterior, ressaltando a lei de causa e reação, além de nos alertar sobre os conhecidos falsos profetas, nos apegando muito mais à essência do que à aparência de que este indivíduo pode vir, né, a nos transmitir. Em relação ao onde e ao quando, a gente continua, né, no mesmo cenário, né, até a Fátima trouxe, acrescentou, né, com o vídeo que ela botou no grupo, então, mais ou menos isso, né? E então, em relação agora ao, vamos assim dizer, ao como, né? Em relação ao como, eu fiz ele mais ou menos em duas partes, né? Tem a parte em que Jesus fala desses frutos, né? Ele fala desses frutos e de quem a gente segue, né? Para tomar cuidado. Então, em relação a isso, eu escrevi que Jesus faz uma advertência, nos alertando em relação a quem seguimos e ouvimos, pois somos levados muito pela aparência e fala da pessoa, e nos esquecemos que seus frutos, ou seja, sua essência, é o que realmente importa, né? Isso daí já fica bem explícito, né? Bem, né? Ao longo do texto, que ele fala 1000 vezes, né? 1000 vezes mais a essência do que o que a pessoa está falando, né? Porque palavras, qualquer um que estuda, vamos assim dizer, pode falar palavras bonitas, né? Mas e na essência da pessoa? Ela está seguindo aquilo que ela está falando, né? A gente tem que sempre levar isso em conta, né? Quando a gente segue não só um líder religioso, mas qualquer pessoa que está à frente da gente por algum motivo, né? Não sei, uma chefe no trabalho, um chefe no trabalho, enfim, qualquer pessoa que esteja acima da gente em algum tipo de hierarquia, né? A gente tem que ver como a pessoa se porta, né? A gente não pode ser simplesmente cego de que a pessoa fala amém e a gente também fala amém. Não, é entender o que aquela pessoa está trazendo para a gente, o que ela está nos ensinando e ver se aquela pessoa justamente tem como isso, como verdade para ela também, né? Isso é importante. Não adianta a gente chegar aqui e falar, até porque o compromisso é muito grande, né, da pessoa. Você chegar aqui e falar palavras lindas, maravilhosas. Por exemplo, vamos falar dos nossos palestrantes, né, espíritas. Temos o Haroldo, né, o Divaldo, enfim, e outros 500, né,
não adianta nada eles fazerem aquela palestra linda de 1 hora, 2 horas, falando coisas maravilhosas, e no final descer do palco e, sabe, simplesmente entrou por um ouvido, saiu pelo outro, não está nem aí. E eu tenho certeza que aquilo que eles pregam ali, eles tentam levar ao máximo, né? Também porque a gente não é perfeito, né? Mas eles tentam levar ao máximo para o dia a dia deles, e na reforma íntima deles também. E é o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que estar sempre atento a isso, né? Ainda mais em relação eu trago, né, para os dias de hoje, ainda mais em relação à internet, onde tudo é muito bonito, tudo é muito bacana, as pessoas têm uma vida maravilhosa, feliz, que isso, que aquilo, ninguém é triste na internet, né? A gente sempre fala isso. Ninguém é triste, ninguém é infeliz na internet. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O que a pessoa está falando para a gente, né? Qual é esse, vamos assim dizer, o que a gente está absorvendo, né, dessa pessoa? Ela também segue isso, ou ela só fala da boca para fora e faz totalmente o contrário, né? Essa essência, né? E sempre usar do nosso bom senso para julgar, vamos assim dizer, o que a gente vai seguir, né? O que é lícito a gente seguir ou não. Se a gente está vendo que a pessoa está falando coisa nada a ver, ou está tendo atitudes nada a ver e tal, a gente pode nos afastar, né? Não precisa seguir essa pessoa, muito menos idolatrar essa pessoa, que a gente sabe que isso é mais errado ainda. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque na internet a gente só mostra aquilo que a gente quer, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, principalmente com essas pessoas que a gente segue, volto a dizer, não só no mérito religioso, mas em vários outros, né? Esses influenciadores digitais, vamos assim dizer, tomar cuidado com o que eles estão pregando e aquilo que eles estão passando, né, para a gente, né? Tentar seguir coisas que nos façam bem de alguma forma, que tenham um sentido, né? Que vão nos ajudar, vão nos inspirar, vão fazer com que a gente aprenda mais, vão fazer com que a gente se torne talvez pessoas até melhores. Então, acho que isso tudo é válido, né? É ver o que a pessoa tem a dizer e tentar absorver a melhor parte disso tudo, né? Mas prestando sempre atenção nisso. E daí que ele fala, né, para tomar cuidado com as ovelhas, né, com as ovelhas que na verdade são os lobos vorazes, né? Que a gente segue, é muito legal, fulano, isso e aquilo, e às vezes não é nada daquilo que ele está pregando. A gente tem que tomar cuidado com isso. E em relação à segunda parte, né, da explicação, né, do ensinamento de Jesus, quando ele começa a falar da casa sendo construída, né, do alicerce, enfim, aí eu botei que Jesus reforça o ensinamento anterior, né, dos frutos, demonstrando através de exemplos que não é nada exterior ou deste mundo material que salva alguém, mas sim o seu interior, sua essência, que deve estar fundamentada na lei de Deus, que é real e estável. Então, quando a gente tiver dúvida, né, daquilo que a gente está seguindo, daquilo que a gente está ouvindo, o nosso parâmetro tem que sempre ser Deus, o nosso parâmetro tem que ser sempre Jesus, né? A gente até aquela brincadeira, né? Brincadeira, vamos assim dizer. O que Jesus faria, né? Como ele se comportaria em relação a isso, né? Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso, que às vezes a gente se deixa levar, né? Ou às vezes a gente está com aquela fé meio, né, que está meio balançada, e aí ele usa o exemplo da casa, né, que é construída na rocha, é firme, né? O que é isso? É a nossa fé raciocinada, a nossa fé inabalável, e a casa que foi construída na areia é simplesmente aquela casa que, pelo menos eu imagino, né, que é muito bonita por fora, é aquela coisa que você olha que enche os olhos, mas não tem estrutura alguma, né? Vai passar, a primeira tempestade que passar, ela vai cair, né? Então, a gente tem que também tomar cuidado em relação a isso. Esse jogo, né, que Jesus faz com o nosso interior, nosso exterior, o que realmente vale, né? Principalmente nos dias de hoje, que a gente está tão mais preocupado, né? A maioria das pessoas, né,
estão muito mais preocupadas com o material, com o exterior, com o ganhar dinheiro, trabalhar, o correr atrás. Mas o que o nosso interior está falando para a gente, né? O que a gente está aprendendo, né, com isso? A gente está simplesmente vivendo, sobrevivendo, ou a gente está levando alguma coisa, né, dessa vida, o aprendizado, a evolução, que também é importante. E é o que a gente sempre fala aqui, né? O material, ele é essencial porque a gente está num corpo material, mas ele não é tudo, né? O nosso espiritual é que é o principal. Então, no momento que eu estou aqui hoje, que eu sou Lívia, eu preciso das coisas, vamos assim dizer. Eu preciso de dinheiro, eu preciso da minha casa, do meu teto, eu preciso, enfim, de comida, né? Preciso de uma cama para dormir, mas a gente sabe que isso não é tudo, né? Que o nosso conhecimento, o nosso estudo, a nossa sabedoria é o que a gente vai levar daqui para as próximas reencarnações, né? Não é a casa, não é carro, não é nada disso. Então, por isso que ele ressalta esse interior versus esse exterior, né? Então, eu acho que para hoje era isso que era isso que eu poderia acrescentar. Se alguém quiser acrescentar mais coisas. Fátima, você quer falar o teu? Então, primeiro, gente, eu acho que a culpada da enrolação da última aula fui eu, porque acho que só eu e Lívia tinha estudado, e aí eu falei, Lívia, eu estudei só até o 15, né? Aí depois completava. Mas é porque eu ainda estou presa naquele negócio do quem, do onde, do quando, e assim, naquele modelo do NEP Paulo de Tarso. Eu sei que hoje a gente já mudou isso, já faz do nosso jeito, mas é que eu fiquei presa aquilo, por exemplo, quem? A gente tem que procurar um personagem dentro do texto para a gente entender como é que era aquele personagem naquela época, qual era a função dele. Então, assim, mas eu vou mudar, eu juro que eu vou mudar o jeito de estudar. Mas hoje eu ainda fiz o estudo assim. Então, assim, o meu quem, eu botei o profeta. Aí, o que eu fui fazer? Eu procurei o que era um profeta, né? Porque no estudo das palavras eu acredito que não entrou, porque é uma pessoa, não é uma coisa. Aí eu achei. Pessoa que anuncia os desígnios divinos, que prediz acontecimentos por inspiração de Deus. Pessoa que supostamente prediz o futuro. Vidente, adivinho. Profeta na Bíblia, palavra originária do grego que significa aquele que proclama. Os profetas bíblicos falavam principalmente dos males de sua época. Mas a profecia bíblica também descrevia o que aconteceria se as pessoas fizessem ou não fizessem determinadas coisas, e o que o profeta esperava para o futuro de seu povo. Então, assim, dentro da doutrina, a gente sabe que esses profetas, na verdade, eram médiuns, né? Que eram intuídos pelos espíritos superiores, mas acreditavam que estavam falando com Deus, que era o que eles imaginavam na época, e hoje a gente já sabe que eram os espíritos superiores enviados pelo Cristo. E, assim, tem diversos profetas, né? Quando Jesus diz da lei e dos profetas, ele está falando dos profetas do Velho Testamento. Então, aí eu fui pesquisar, tem os profetas maiores e os menores. Os maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os menores, Osés, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Safônias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Mas eu não estudei todos eles, porque se a gente fosse fazer pelo aquele método lá, a gente teria que estudar um por um, para quando, no futuro, quando a gente chegasse nas partes, a gente já tinha comentado sobre eles e ia desenvolver melhor. Mas aí eu também só botei isso aqui, e o que me chamou a atenção, né, quando eu vi profetas maiores e menores, eu fui procurar saber o porquê. Aí, esse tamanho é referente à obra, né, aos capítulos, o tamanho da obra de cada profeta. Né? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel têm um livro maior. Já os outros, não é que eles tenham menor importância, mas os livros deles são menores. E aí, quando ele fala da parte do falsos, acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós com veste de ovelhas e por dentro são lobos vorazes, que foi o que a Lívia explicou, né? Esses lobos vorazes, eles estão pelo instinto.
né? Eles estão ali, muitas vezes, primeiramente, quando a gente fala dos palestrantes ou líderes religiosos, a gente pensa muitas vezes em dinheiro, né? Porque aí você pensa assim, um palestrante espírita não cobra pela palestra, mas a gente sabe que quanto mais acesso ele tem num vídeo, no YouTube, isso gera, querendo ou não, uma renda, né? Que a gente não sabe se vai ou não de todos para onde, para caridade, sei lá. Mas, assim, qualquer um, né, de qualquer religião, esses a gente pensa logo no dinheiro, mas às vezes não é o dinheiro, às vezes o cara quer satisfazer os instintos dele mesmo, o orgulho, a vaidade, entendeu? Ele está ali conseguindo mais ovelhas, mais seguidores, entendeu? Para poder satisfazer o ego dele, muitas vezes, não só financeiramente. E as ovelhinhas somos nós, né? Perdidos, desamparados, precisando de alguém, de um pastor, e às vezes a gente cai na fala dessas pessoas. E da parte dos frutos, do 16 até o 21, aí eu achei várias coisas, gente, mas eu vou aqui no Kardec. Não, vou voltar aqui rapidinho, perdão. Eu vou ler uma partezinha aqui de Atos dos Apóstolos, pequenininha, porque na época de Jesus já existiam falsos profetas. Eu achei legal pegar isso aqui. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 6, está assim, tendo percorrido toda a ilha até Pafos, encontraram certo homem, feiticeiro, falso profeta, um judeu cujo nome era Bar-Jesus. Então, assim, isso não é uma novidade. Desde aquela época já tinham pessoas que usavam, né, da boa fé das pessoas, né, que estavam lá aguardando o Messias para poder, de alguma forma, satisfazer, né, os seus instintos, seja ele financeiro ou não. E aí Kardec ele faz o seguinte, os caracteres do verdadeiro profeta, que foi bem o que a Lívia falou mesmo. Desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas, sobretudo, nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade. Porque, então, uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. E contra esses impostores, é contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntarei sem dúvida, como os reconhecê-los? Aí, depois quem quiser ler, lá no capítulo Haverá falsos cristos e falsos profetas, no 9, que é bem grande, ele explica tudinho como é que a gente vai reconhecer os falsos profetas. Então, é isso aí. Essa parte da figueira, agora eu vou voltar lá. Na parte da figueira, que ele fala a figueira boa, a figueira não, a árvore boa dá bons frutos e a árvore mal dá maus frutos, eu sempre vou no literal. Aí eu sempre, quando lia isso, eu pensava assim, uma mãe, né, que não cria direito seus filhos, mas não é isso, né? Hoje em dia, depois de tanto estudo na doutrina, não é isso. Uma árvore ela pode ser perfeita, ela pode ser linda, né? Germinar, crescer, ser frondosa, e na hora que você vai pegar os frutos, eles estão cheios de bichos, estão ruins. E a mesma coisa, às vezes, a pessoa ela não tem uma conduta legal, né? Mas ela dá bons frutos, mas não é que ela seja uma má árvore, né? É aquela história, isso aí eu vi o Haroldo falando numa palestra e eu lembrei. Ele fala o seguinte, que tudo vai de quando aquela sementinha germinou, cresceu, da onde ela estava. Se aquela árvore ela foi exposta ao vento, à tempestade, pode ser que ela fique toda torta, que ela não fique tão bonita como uma que está num bosque, mas isso não vai impedir dela dar bons frutos, entendeu? Porque a vontade dela de crescer, de procurar o sol, entendeu? A forma com que ela foi adubada, tudo isso faz a diferença, entendeu? Aí a gente traz para a gente uma pessoa que nasce num lar com uma boa base, né? Ela tem tudo para ser o quê? Uma árvore frondosa. Agora, tem aquelas que nascem no meio das adversidades, que mora, de repente, num lugar onde a violência é normal e ela vai ser violenta, mas isso não quer dizer
que aquela pessoa, né? Porque a gente pensa em frutos, pessoas, mas não é isso, são atos. Os frutos são os nossos atos, entendeu? Pode ser que os atos daquela pessoa, mesmo sendo uma pessoa violenta, que briga com todo mundo, que fala um monte de palavrão, mas os atos dela sejam melhores do que a gente que está lá dentro de uma religião, né? Todo caiado de branco, bonitinho, e a pessoa está fazendo um monte de coisa. E a gente está ali parado, só estudando, só rezando, só cumprindo as regras. Eu tenho um exemplo, que quando eu estava estudando isso, me lembrou muito, quando eu era criança, tinha uma senhora que se falava assim por baixo dos panos, né, que ela era prostituta, e ela tinha 2 filhos. E a gente, a criança, ficava naquela, né? Depois que a gente descobre o que é, ficou querendo ver e tal. Mas essa pessoa, ela tinha uma moral tão grande, entendeu? E hoje em dia eu vejo assim que não era falso aquilo. Ela realmente tinha uma moral muito grande. Aí eu lembrei da árvore, né? Que de repente ela foi parar naquela vida devido às adversidades da vida, entendeu? E ela teve os filhos dela, né, que na época se falava muitas coisas, ninguém sabe quem é o pai e tal, mas assim, são ótimas pessoas, cresceram, estão muito melhor do que muita gente que eu conheço. Essa mulher é respeitadíssima hoje em dia, entendeu? O povo mais novo agora jamais vai imaginar que lá no passado existia todo esse preconceito com ela, entendeu? Ela sempre teve a vida dela correta, direita, mais do que muita gente que, de repente, se achava melhor do que ela, entendeu? Nunca estava na rua fazendo fofoca de ninguém, era sempre de casa, você vê ela em casa, cuidando das crianças, foram muito bem educados, então aí a gente vê o tamanho da moral, o fruto é isso, são os seus atos. Talvez ela passava por aquela situação toda porque foi o jeito que ela encontrou de poder criar os filhos dela e fazer a vida dela. Mas isso não fez ela menor do que ninguém, porque assim, está lá, os frutos é a vida dela. Hoje ela é uma senhorinha, já bem idosa, mas está lá, amparada pelos filhos, vivendo direitinho. Ela hoje em dia é evangélica e tal, mas isso aí não quer dizer nada, mas assim, é uma pessoa correta, que eu nunca vi nada de errado na vida dela, entendeu? Mas eu lembro do povo falando, né? Apontando, na verdade, o dedo do que ela fazia. Aí, no estudo, eu lembrei muito dela, porque eu falei assim, cara, é a árvore que o Haroldo falou, que nasceu lá na brechinha do cantinho do muro e foi crescendo, e chuva, tudo, e ficou toda tortinha, mas ela cresceu também, não tanto quanto as outras, e depois ela cresceu, floresceu, frutificou, e o fruto foi super doce. Então, é só isso, a minha contribuição, gente. Ai, maravilhoso tudo que você falou. Gente, nós vamos para os nossos comerciais e vamos voltar no mesmo link, tá bom? Mesmo link. Voltamos dos nossos comerciais. Gente, A gente tem que arrumar um patrocinador aí para esses comerciais, hein? Fátima já concluiu, né? Léo, quer falar agora? Tá, então, só fazer uma observação do início que a Fátima falou, de método, né? Que é diferente. Não é muito diferente, não. É que nesse sermão é que a gente está no mesmo cenário, né? Mesmo local, mesmo tempo. Então, não faz sentido a gente ficar repetindo toda vez a mesma coisa. E esses versículos, ele não fala propriamente dito de uma pessoa, né? Não tem um personagem. Fala de por exemplo, aqui a Fátima deu o exemplo dos profetas, fala um tipo de pessoas, né? Mas não fala exatamente de um personagem. Aí por isso que para a gente fica um pouco mais difícil ou mais fácil, né? Que já vai direto para como, né? Tenta fazer um apanhado geral de como aconteceu, o que houve. Né? E como a gente dividiu esses versículos, foi grande, né? Então nessa parte a gente está do 15 ao 27. Aí eu trouxe aqui, no outro não peguei o início, eu peguei o final. Aí eu só queria dar
só uma breve voltada rápida, mas eu já volto para o 15. Que nesse início deste versículo, né, que ali já tem, são 3 advertências aí, né, de Jesus. Nosso próprio Haroldo colocou no Novo Testamento sobre isso. Ele já começa lá, Jesus nos oferecendo no versículo 7 lá, a nossa ação e o poder do que está dentro dos nossos pensamentos, né? O que nós pedimos, o que nós sentimos, e ele já dá a causa da lei de causa e efeito, né? Se você pensa coisas boas, você atrai coisas boas. Se você mentaliza isso dentro de você, você vai atrair, porque essa é a vida, esta é a lei. E por isso Jesus trouxe, né? Se você pedir, isso se dará. Se é justo, se é correto, se é honesto, se é ético, com certeza isso vai vir até você. Mas você tem que pedir, você tem que buscar, você tem que introduzir essas energias boas. Então, Jesus estava trazendo esse apanhado ali, também deu o caminho, né? Que seria essa porta estreita, né? Você desejar coisas ilícitas, com certeza você pode até conseguir, mas provavelmente, com certeza, isso vai ser arrancado de você, porque a lei não te entrega isso. A porta estreita é o caminho correto, é o caminho ético, honesto. Então, ele já mostra essa porta estreita, simbolizando que é um caminho mais difícil, mas é mais justo e é duradouro, ele é eterno, né? Aqueles que conseguem entrar por esse caminho jamais conseguem traçar, sair dessa rota. Por quê? Porque todos nós sabemos que nós somos seres de hábitos, né? A gente praticamente diariamente a gente repete as nossas ações que a gente vem fazendo todos os dias ao longo do ano, passado o tempo. E lá no nosso subconsciente, ou seja, nossos pensamentos de vidas anteriores, a gente traz esses rastros já trilhados por nós. Então, quando a gente trilha o caminho do bem, né, que é correto, que é bom, dificilmente você volta do que é errado. Aqueles que voltam é porque ainda não introduziram esse hábito bom, né, esse bom hábito em sua vida. Então, por isso, essa porta estreita, porque poucos conseguem, né, conduzir a sua vida nesse caminho. Então, ele simboliza tudo isso com a porta estreita. Aí, mais à frente, dos versículos 15 ao 20, onde a gente está falando aqui, é o 23, Jesus dá o alerta dos falsos profetas. Né? Por que profetas? Porque, como já trouxemos aqui, existiam muitos naquela época. Jesus, na época, era como se fosse José aqui. Né? Tinham milhões, né? Todos quem tem José e João. Então, era fácil ter um ali. E como eles já traziam aquela cultura da Torá, que anunciava o emissário, o enviado de Deus, sabemos que sempre surgiam pessoas que se intitulavam ser aquele ser enviado para tirar, né, proveito nisso, né? Proveito seja material, seja de poder, de alguma coisa, um benefício ele queria para ele. Então, ele utilizava isso, e se tinha alguma mediunidade, ou algo que ele percebia além da grande massa, ele fazia para o lado errado. Então, Jesus alertava sobre isso, e tudo isso que o Mestre trouxe para todos nós, ele vale até nos dias de hoje. Então, ele sempre falava, cuidado com esses falsos profetas, essas pessoas que se mostram de um jeito, mas por dentro trazem um pensamento, né? Uma ideia totalmente diferente, ou se não for isso, tem sempre uma tendência a se beneficiar de alguma coisa. São tendenciosos. Então, a gente se alertar disso, e principalmente para a gente também não se tornar algo assim, né? Ele não estava falando só para você, ó, cuidado com pessoas assim, mas também cuidado para vocês não ficarem assim também, né? Porque vocês estão conhecendo a lei, a verdade, que vocês vão se achar acima de qualquer coisa. Então, ele dá todos os exemplos dos frutos, né, das pessoas que
que culmina esse bem em si, todo aquele, né, aquela pessoa que traz qualidade em seus pensamentos, né, na sua vida, ela vai traduzindo aí na sua vida, porque a gente sabe que a gente vai atraindo coisas boas. Se você pensa, né, e se você pensa em coisas ruins, vai atraindo coisas ruins. Então, ele dá todo esse alerta dos frutos, porque o simbolismo da que a natureza nos mostra, né, desde do início da plantação de uma árvore, por exemplo, ela vai criando, passando todo o seu processo até culminar com o fruto, né, que vai alimentar alguém. Então, o mestre trouxe tudo isso para a gente. E lá no 23, ele cita Salmos, né? Salmo 1, capítulo, deixa eu voltar aqui, capítulo 6, que ele fala: apartai-vos de mim, né? Vocês que obram pela iniquidade, né? Então, aqueles que vão buscar o mestre, né, com uma outra intenção que não seja lícita, né, correta, ele já afasta e traz esse recito de salmos, né? E por último, né, finalizando lá, entre os 24 e 27, ele traz o exemplo do homem sábio, né? Aquele que ouve suas palavras, que as pratica, como ele diz aqui, observa, pratica, que se introduz na sua vida, que é aquele que pega o seu conhecimento, que vai levar lá para aquele cantinho lá interno, onde ninguém vê, né? Só nós sabemos, né? Os nossos pensamentos, do que culminamos dentro da gente, o que a gente gera ali. Então, aqueles que levam o seu conhecimento, né, suas verdades, para esse local escondido, e ali começa a trabalhar, é comparado a esse homem sábio. Por quê? Ele dá esse exemplo edificado por rocha. Sabemos, né, que uma edificação construída num solo ruim, ela vai sofrer danos, né? Hoje, né, esse exemplo era utilizado naquela época porque tinha cenário de rocha. Hoje, com a avanço de engenharia, já fazemos coisas incríveis, né? Construir em areia e tal. Mas o simbolismo não era esse, não era literal. Ele queria dizer aquele que constrói em algo que não é sólido, né? Ou seja, do que adianta a gente pegar tudo isso e não utilizar lá na fonte, né? Aqui Jesus não fala dessa fonte dos lábios, aquela fonte interna lá do nosso pensamento, né? Que através a soma dos nossos pensamentos, isso vai virando um hábito bom. E isso aqui que te pratica toda semana é um hábito bom, né? Mesmo que no momento de, não estou podendo hoje, não estou muito legal, mas esse hábito está toda vez fazendo isso, você vai edificando seus pensamentos, né? Trabalhando esses sentimentos, e com certeza, e ele dá esses alertas, né? De chuva, né? Os rios que transbordam, os ventos, então tudo isso, esses combates que a gente vai lidando todos os dias, que todo mundo passa por esses momentos, e aquele que solidificou mesmo seus pensamentos no bem, no que é correto, e na fé, principalmente, na fé nessa fonte divina, a gente vai se fortalecendo e pode vir tempestade que for, que a gente vai sempre manter a serenidade, o equilíbrio, e isso sim é um grande passo para a gente atingir essa paz que Jesus tanto nos ensinou, né? Essa paz interna, né? Porque do que adianta, né? Como vocês estavam falando aí de riqueza, é maravilhoso, né? A riqueza ela é neutra, mas não adianta se eu não construir nada internamente, né? Não me transformei num ser extraordinário, bem, uma fonte de riqueza. Eu vou trazer só para mim, vou usar só em coisas ruins, não vou ajudar ninguém. E aquele que atingiu esse máximo, né? Com a fonte da riqueza, ele faz milhares de coisas, gera vários benefícios, faz o dinheiro multiplicar e ajudar muitas pessoas. Então, esse exemplo de dinheiro é um grande exemplo para a gente. Pode ser o dinheiro
pode ser outras coisas também. Tudo começa dentro, né? Quando a gente começa essa reforma íntima que a gente fala, mas é íntima mesmo, lá no nosso centro interno, pode vir todas as intempéries que a gente vai seguir firme e jamais cair nessa ruína. Então, mais ou menos esse nosso resumo aí. Show. Érica, quer falar alguma coisa? Ai, estou aqui só escutando, me deliciando com tantas informações e pensando, assim, meu Deus, quantas observações para interiorizar e tentar de alguma forma trabalhar, né, em mim. E aí eu leio muito pela Bíblia que eu tenho em casa. E o título aqui do 15 até o 23 é sobre os falsos profetas. Aí eu sempre, agora vocês falaram, né? Eu fiquei pensando, como nós precisamos mais e mais do Senhor Jesus, né? Para interiorizar realmente os ensinamentos, a lei de Deus em nós, porque nós ainda não conseguimos alcançar, mas que nós não sejamos os nossos profetas, né? Na atualidade. As meninas ressaltaram as primeiras que falaram, né? Que o Léo falou mais a questão bíblica, mas assim, quando elas trouxeram no primeiro momento, antes do comercial, as questões das nossas vivências dos dias atuais, a Lívia ressaltou, né? E aí falou dos influenciadores digitais, né? Nas mídias sociais, e quantos precisam de ídolos, a referência de ídolos, de pessoas de persona, né? Para seguir, e seguem mesmo, né? E aí eu, como espírita, tendo esse conhecimento doutrinário, e o que fazer com esse conhecimento, né? Então, assim, a gente sabe que a gente não vai alcançar uma mudança de estado íntimo de um dia para a noite, sublimar. O objetivo não é esse, a gente sabe também que existem outras e outras reencarnações, mas que nós, nesse momento, não sejamos falsos profetas nas nossas atitudes e tudo mais. Eu queria ler aqui, eu não sei como é que funciona hoje, eu estou perdida também, assim, eu então fico sempre perdida. Mas, assim, eu tenho um material aqui, é do Fonte Viva, não sei se vocês já leram ao decorrer dos estudos, sobre pelos frutos. Vocês leram alguma coisa a respeito? Deve ter lido, sim, na parte que a gente fala das obras espíritas, mas se você quiser, pode ler. Então, não vai dar para eu abrir, porque o meu computador não está abrindo aqui. Pelos frutos, é logo no início do Fonte Viva, que é o item 7, e me chamou muito a atenção. E em relação aos fundamentos, porque aí depois é separado para mim aqui como dos fundamentos, aí eu lembrei até mesmo da prudência, né? Que nós tenhamos prudência na hora do trato, de falar sobre doutrina espírita, falar sobre a condução do que representa a doutrina espírita, porque muitas das vezes a gente mistura algumas coisas, e aí lembrei até do momento que a Fátima comentou, que a gente estuda, né? E a gente fica parado, assim, e muitas das vezes a gente estuda e fica estacionado dentro da casa espírita, naquela condição ali, até de repente, no íntimo, se a gente começar a investigar, até por questões também dos nossos medos, de não ir para o mundo. Eu tenho uma amiga que uma vez comentou comigo, Érica, coisas boas a gente tem que levar para o mundo. Vamos sair mais, vamos andar mais, porque eu não quero ir para tal lugar, hoje eu tenho preguiça de... Isso é orgulho, isso está no ego do espírito. Por quê? Porque não quer mexer, não quer interagir, porque vai cansar, muitas das vezes, no nosso discurso, de repente, o outro não alcançar o que a gente está falando, ou não querer escutar. Enfim, que nós possamos não ser falsos profetas nesse sentido, de estar trazendo informações voltadas ao orgulho, muitas das vezes, né, com a capa de espírita, de religioso, porque aí não entra a religião, mas sim seres espirituais que somos, né? Então, acho que é justamente isso que eu estou repensando aqui no tudo que vocês comentaram a respeito, quando a Fátima também falou do exemplo dessa senhorinha, que hoje é uma senhorinha, né? Mas muitas das vezes, dependendo do local que o espírito reencarna, ele se adapta ao local porque ele precisa sobreviver nesta encarnação, porque reencarnar é difícil.
É muito difícil. Muitas das vezes a gente não quer nem vir, e aí tem que vir porque faz parte dessa roda magnífica de Deus, de poder voltar e tentar, de alguma forma, nos esforçando a mudança de um item que seja, né? Então, acho que é só isso mesmo, tá? Show. Vou ler o meu cômodo estudo de hoje, tá bom? Precisamos ter a fé raciocinada e não aceitar os dogmas que são sugeridos sem consciência. Ela, a fé, nos dá calma, coragem e nos fortalece para vencer. Tudo começa pelo estudo, pela investigação, e cresce à medida que cultivamos. Sim, temos que estudar, mas, acima de tudo, aplicar o nosso esforço diário, colocando em prática o que aprendemos. Isso, sim, nos faz aproximar de Deus. Todos os dias recebemos do alto todo tipo de oportunidade para transformar em algo útil aos que nos cercam. A compaixão e a serenidade é o tratamento mais elevado que podemos oferecer aos que nos ofendem. Abençoa e segue. A árvore não será amada pela aparência, mas pela utilidade e pela produção. Assim é o nosso espírito, que é eterno. Quanto mais aproveitarmos nossa encarnação sendo úteis, melhor será para o nosso progresso. Bate palma. Achei poético. Ai, meu Deus. Gente, eu e a Lívia, a gente estava conversando sobre o nosso próximo estudo. Aí, reação às turbas. O capítulo 7 só tem 2 versículos. Logo em seguida tem capítulo 8, cura de um leproso. Aí vai do 1 ao 4. Aí a gente está querendo juntar, né? Que aí, no caso, no total, serão 6 versículos. Eu vou tirar uma foto e colocar lá no grupo, para a gente poder estudar o significado das palavras para a semana que vem. Tá bom? Uma observação aqui é que o Sermão da Montanha termina no 7. O outro já não é mais sermão. Aí ficou esse Sim, problema. mas é que são só 2 versículos, é muito pequeno para a gente entrar também em outro assunto, né? Para dar uma agilizada. Ai, meu Deus. Né? O que Você vocês acham? sabe. Vou dar uma sugestão. Já que A são gente só vai 2 capítulos, né? 2 versículos, 2 versículos. então, por que a gente não faz tudo numa vez só? Tipo assim, o estudo das palavras, a parte espíritas, o onde, o como, Aí eu quem, o concordo. como. Né? Só Tá. desse aqui. Aí eu concordo, porque ficar 2 versículos quase um mês não vai rolar, não. Mas, então... Mas tem que tudo vai deixar- depender do desenrolar do estudo. Vai que a gente se surpreende com esses 2 versículos. Não, então vamos fazer o seguinte, a princípio, a gente Vamos faz fazer a tudo. ideia da Fátima, exatamente. Se, poxa, foi muito legal, tal, a gente parte para outro dia, não tem problema, né? Para um segundo dia, entendeu? E deixa eu falar, tem que deixar direitinho isso no grupo, para o pessoal entender. Isso. Quem não pôde participar hoje, que a gente vai abordar tudo. Aí, o que a pessoa puder estudar para acrescentar e chegar semana que vem, não deu para fazer essa parte, mas eu fiz outra e tal, tá ótimo, é para acrescentar mesmo. Show, perfeito. Fechou, então. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa? Ou a gente já pode ir para a prece final? Vamos para a prece final, então? Lívia, você pode fazer nossa prece? Faço. Bom, vamos fechar nossos olhos. E, em primeiro lugar, agradecer a Deus, nosso Pai, por mais uma noite no NEP, mais uma quarta-feira de estudos. Obrigada, Pai, por nos iluminar, nos inspirar. Obrigada por cada um aqui ter acrescentado um pouco. Eu tenho certeza que vamos sair diferentes de quando entramos, com mais instrução, mais entendimento, mais inspirados a fazer o bem, a fazer a caridade.
Gostaríamos de agradecer também a todos os amigos desencarnados que acompanham os nossos estudos e também nos inspiram e auxiliam, e que possamos continuar esse projeto, continuar com essa linha de raciocínio, sempre vendo o que é melhor para o grupo, o que é melhor para cada um, sempre tentando melhorar, estudar, sempre acrescentando cada vez mais em nossas vidas a palavra do Cristo, que é imortal. Muito obrigada, Pai, a todos que estão aqui conosco, tanto encarnado quanto desencarnado, e que pedimos também pelos nossos amigos que não puderam estar aqui hoje, que possamos estar todos juntos na semana que vem. Muito obrigada, Pai, mais uma vez por tudo, e que possamos ter uma noite, um final de noite abençoado. Assim seja, graças a Deus. Vamos tirar nossa foto? Espera aí. Hoje foi muito bom. Sempre é, né, gente? 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Então, até semana que vem. Um beijo. Boa noite. Tchau, gente. Beijo.